Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um estudo no canal Insight Teológico. E no vídeo passado, nós tratamos sobre 5 textos que não estão na Bíblia. É uma série que você está acompanhando aqui no canal Insight Teológico, na qual vamos abordar cerca de 39 ou 40 frases que são muito citadas no meio evangélico como se fossem textos bíblicos, mas que definitivamente não estão na Bíblia Sagrada. Então, se você quiser acompanhar as 5 primeiras frases, assista ao vídeo anterior. E agora nós vamos continuar a partir da 6ª frase. Então, a 6ª frase: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Essa frase é muito citada geralmente por pessoas que, quando elas estão no erro, elas querem justificar o erro, achando que elas caíram porque Deus permitiu e que assim que Deus liberar elas, elas vão se levantar novamente, o que não é fato bíblico. Embora Deus tenha o poder para levantar o ser humano precisa fazer a sua parte, ele precisa querer uma mudança de vida. E Deus ele não vai forçar a vontade de ninguém. A Bíblia ela tem um texto parecido com essa frase, mas que não representa esse conceito. Não te pões de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Provérbios 24, versículo 15 e 16. Vemos nesse texto que, embora parecido com a frase o cair é do homem, o levantar é de Deus, não tem nada a ver com essa frase. O texto está tratando de perseguição contra o justo. E tantas vezes quanto derribarem o justo, novamente ele vai se levantar, ele não vai ficar prostrado. Não tem nada a ver com o cair é do homem e o levantar é de Deus. Esse texto de Provérbios nada diz sobre cair em pecado, mas sobre armar ciladas contra o povo de Deus e que Deus vai estar protegendo aqueles que são seus. Então você acompanhou a 6ª frase, que é citada como texto bíblico, mas não está na Bíblia, e vamos agora para a frase número 7. Fazei o bem sem olhar a quem. Durante muitas vezes, eu ouvi muitas pessoas repetindo essa frase e dizendo que está na Bíblia, que Jesus até disse, fazei o bem sem olhar a quem. Embora nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, o versículo fazer o bem sem olhar a quem não existe na Bíblia. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, embora o conceito de fazer o bem a todos ele é bíblico, não existe na Bíblia uma frase dizendo fazei o bem sem olhar a quem. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que nós devemos fazer o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Onde eu congregava, as pessoas faziam o contrário. Eles faziam mal a todos, e principalmente aos da família da fé. Mas nós vemos que isso não é aconselhado pela Bíblia. Deus quer que o cristão viva o amor. Então vamos fazer o bem a todos, mas entender que a frase fazer o bem sem olhar a quem não existe na Bíblia. A frase número 8. Mente vazia é oficina do diabo. Está aí uma frase que também eu escutei muito no meio religioso, mas que não está na Bíblia. Embora devemos ocupar a nossa mente com bons pensamentos para a nossa saúde física, mental e espiritual, a frase mente vazia é oficina do diabo é apenas um ditado popular, mas que não é um texto bíblico, não está na Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós vemos que devemos sim ocupar nossa mente com bons pensamentos. Mas a frase, mente vazia é oficina do diabo, ou mente vazia é oficina de Satanás, não está na Bíblia. Vamos agora para a 9ª frase, citada como texto bíblico, mas que também não está na Bíblia.
O dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu publiquei essa frase nas redes sociais, alguns cristãos disseram: esse aí nunca leu a Bíblia. Eles juravam que essa frase está na Bíblia, e quando eu pedi para eles postarem, nunca postaram ela. E nunca vão postar porque nunca vão achar, porque não está na Bíblia. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então nós vemos nesse texto que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, ninguém trabalhava por salário e ninguém ia na igreja levar dízimos e ofertas. Então o problema não é o dinheiro em si, mas a cobiça, o egoísmo, a ambição, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Então, se você acha que o dinheiro é a raiz de todos os males, pode dar o seu dinheiro para mim, que eu aceito. Mas vamos agora à frase número 10. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Então essa frase é muito citada também, como se fosse um versículo bíblico, mas não está na Bíblia, embora tenha na Bíblia uma frase parecida. Se Deus realmente cegasse o entendimento dos incrédulos, seria um Deus calvinista. Mas o Deus bíblico, ele não cega as pessoas, pelo contrário, ele envia o Espírito Santo para que as pessoas sejam guiadas a toda a verdade, de acordo com João, capítulo 8, versículo 8 e versículo 16. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e versículo 4. Então, de acordo com esse texto, não é Deus que cega o entendimento dos incrédulos. É Satanás, o Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam o evangelho e não sejam salvos. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então a Bíblia esclarece que é desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas, que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, ele não cega o entendimento de ninguém. Deus, ele leva as pessoas ao conhecimento da verdade. E o inimigo de Deus, ele coloca o engano para que as pessoas não conheçam a verdade do Evangelho, a verdade que liberta. Então a frase Deus cegou o entendimento dos incrédulos também não está na Bíblia. Obrigado por ter acompanhado esse estudo, que esse estudo seja esclarecedor na sua vida. E agora você conhece 10 textos que são citados como se fossem textos bíblicos, mas que não estão na Bíblia. No próximo estudo, traremos mais 5 textos, que também são citados como textos bíblicos, mas que em parte alguma da Bíblia você pode encontrá-los. Um abraço e até o nosso próximo encontro.